Aí, meus amigos e amigas do canal de Pepe Severo no YouTube. É ali onde eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar o seu like de positivo se gostarem, o seu dislike se não gostarem. Nós estamos trazendo algumas notícias do Brasil e do mundo nesse dia 27 de novembro de 2024, uma quarta-feira. Muito calor aqui na nossa região, em Gravataí. O tempo promete que haverá chuva ao final do dia e nós acreditamos que isso possa acontecer. Algumas das notícias que nós estamos trazendo a vocês, que por 9 votos contra 2, foi decidido a manutenção da prisão do ex-jogador Robinho, que foi condenado por estupro lá na Itália. A líder da oposição, a Maria Colina Machado, embora que ela diga que o Brasil é uma inquestionável liderança da região, ela diz que o Maduro tentou enganar o presidente Lula através do seu representante que teve nas eleições lá na Venezuela. Também o Brasil já tem mais de 670 mil pacientes que se tratam com a maconha medicinal. Já o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negou a participação da trama golpista, mas admite a possibilidade de prisão. Ele diz: pode acontecer agora, mas lembrando que ele completará 70 anos no próximo mês de março de 2025 e a partir daí cairão pela metade os prazos de prescrição de crimes de que ele venha a ser acusado. O check-in doméstico, falando de Porto Alegre, voltou a ser realizado no local original, no aeroporto Salgado Filho. Os voos internacionais serão retomados a partir do dia 19 de dezembro. Também nós temos uns preços de promoções, que é o Black Friday. E as promoções podem ser compradas agora via internet. Mas se precavenha porque golpes estão acontecendo e muitos desde agora. A Polícia Federal também realiza a operação Não Seja um Laranja, no Rio Grande do Sul e em mais 6 estados. A dragagem do canal do Itapuã, lá em Viamão, deve ser concluído em 90 dias. É um transtorno que está acontecendo para a nossa navegação, já que muitos navios já encalharam e ali é o único lugar para chegar até a nossa capital. Na área da medicina, o número de vasectomias aumentou em 45% em um ano, aqui no estado do Rio Grande do Sul. A confiança do industrial gaúcho cresce, apesar do pessimismo com a economia. O governo gaúcho, Eduardo Leite, prorroga o prazo de inscrições para a contratação de servidores temporários. Na área policial, 25 integrantes da facção criminosa são presos na fronteira oeste do nosso estado. Falando do nosso estado, o governo do Rio Grande do Sul lança um novo edital do programa Professor do Amanhã, com 500 vagas para cursos de licenciatura. Ainda falando em Porto Alegre, a inflação para o consumidor aumentou na terceira semana deste mês de novembro. Ainda na capital gaúcha, contribuintes têm até sábado para garantir o desconto máximo do IPTU de 2025. Ainda na capital, foi aprovado o projeto que assegura espaço para estacionamento de motocicletas na área azul da capital do Rio Grande.
Também nós temos notícias que estão em foco nos dias de hoje. Segundo a Polícia Federal, algumas frases que são trazidas a nós. Lula não sobe a rampa. É o plano apreendido com um assessor do general Braga Neto. Também o general Mário Fernandes tentou criar uma narrativa para culpar o então ministro da Justiça, Flávio Dino, pelo 8 de janeiro. Quem aponta isso é a Polícia Federal. Também em decisão do relator do caso, juiz, investigador, o ministro Alexandre de Moraes mantém em sigilo sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid. O Lula diz que não faltará crédito para a construção civil, segundo disse o presidente Lula. Também o presidente Lula encomendou um programa federal para construir banheiros para mais de 4 milhões de brasileiros. Investigados por golpe atuaram desde 2019 para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Quem diz isso é a Polícia Federal. Uma prévia da inflação oficial do Brasil aumenta em 0,62% no mês de novembro. No dia 1º de governo, o agora eleito Donald Trump já promete implantar uma tarifa de 25% sobre produtos do México e do Canadá e 10% sobre os produtos da China. Você que é apostador da Mega Sena, ela acumulou e o prêmio sobe para 60 milhões de reais. Já o Banco Central registra o 12º incidente com chaves Pix somente neste ano. O dirigente mundial do Carrefour pede desculpas ao Brasil. E segundo o noticiário, o Carrefour reconhece a grande qualidade da carne brasileira e lamenta que o comentário do céu da empresa tenha sido percebido como uma crítica. Eles estão tentando se desculpar, mas se não houvesse essa represália do agro brasileiro, eles não se retratariam e não voltariam atrás. A Marinha do Brasil questiona a ideia de mudar a idade para a aposentadoria de militares e vê risco de fluxo de carreira. Os novos planos de contenção do ministro Haddad prevê que os militares deverão trabalhar até os 55 anos de vida. Já sobre a guerra a Israel e aqueles grupos terroristas, Israel aprovou um acordo de cessar fogo com o Hezbollah, que é no Líbano. Segundo eles querem se dedicar exclusivamente ao risco de uma provável guerra com o Irã, que é uma potência militar. Falando do nosso Rio Grande, na penitenciária de Canoas, a PECAM, é o presídio, a morte ainda repercute a morte de um dos presidiários, o Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, como era conhecido, e era líder de facção. Segundo as investigações, ele teria sido atraído por um rival e alvejado na porta da sua cela. Ele foi enganado por 2 presos na PECAM 3, em Canoas. Mas existe também uma investigação sobre uma carta que ele havia dado a um agente penitenciário e parece que não houve um encaminhamento ao diretor. Mas muitas investigações ainda estão acontecendo sobre esse fato na área policial, em especial a cidade de Canoas, no nosso Rio Grande do Sul. Um pouco do futebol brasileiro, Série A. O Botafogo
já está quase lá com a mão no título, ao golear em 3-1 ao Palmeiras. O Grêmio joga hoje à noite, às 21 horas, lá no Mineirão, contra o Cruzeiro. Já o Inter, sonhando com o título, que agora fica muito difícil, mas tem a luta provável pelo vice, né? Embora que matematicamente ainda haja possibilidade, além do título e da vaga, ele mira a premiação maior no Brasileirão. O Juventude, parabéns Juventude, venceu em 3-2 ao Atlético Mineiro. Uma grande vitória e com isso se afasta da zona do rebaixamento. Na área da saúde, a saúde anuncia um acordo para garantir abastecimento de insulina no SUS. Na política, a CCJ da Câmara deve votar nesta quarta-feira a PEC do aborto. Também falando da política, sindicatos dizem que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho comprova a reforma trabalhista e retirou o direito dos trabalhadores. O agro diz que a manifestação do Carrefour não convence. Eles não estão convencidos. Falando de Porto Alegre, a capital gaúcha, a passarela que foi desativada ali no largo da rodoviária está servindo de abrigo para pessoas em situação de rua, o que causa um temor principalmente aos pedestres. E para terminar, o calor e o abafamento aqui na nossa região aumentam os riscos de temporais isolados. Quem diz isso é a Metsul. As notícias estão aí. Eu espero que vocês, além de curtirem o nosso vídeo na íntegra, que teçam algum comentário, deem o seu like e, se acharem por bem, se inscrevam no canal. É Pepe Severo, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.